Curso Telas Comentadas do EPROC. Tela gerar chave de acesso a documentos. No bloco anterior, comentei a respeito da chave de documentos. A chave de documentos permite a um usuário externo juntar um documento diretamente no EPROC sem depender de terceiros. A única coisa que ele passa a depender é que o usuário interno possibilite esse mecanismo de juntada. Porque normalmente a pessoa disponibiliza o arquivo e o usuário interno tem que juntar esse arquivo. Por meio deste mecanismo que o EPROC oferece, o usuário interno ele terá ciência dessa possibilidade, num ato de comunicação, numa carta, num mandado, num ofício, qualquer ato aí de comunicação com as partes. O usuário externo ele será cientificado que ele conta com o recurso de poder juntar uma manifestação diretamente no EPROC, e ele vai poder fazer isso sem depender da serventia, da secretaria. Então possibilita aí a participação das partes no processo de forma direta. Então, na tela anterior, o usuário preenchia o nome do processo e, na sequência agora, o processo carrega uma lista de uma mini faixa de eventos, informando o número do evento e os documentos do processo. Então a tela carrega, aqui vai aparecer o número completo do processo, e aí aparece aqui a faixinha de edição, a faixinha que permite o recurso da resposta direta. Informando o número do processo, aparecerá a tela para a seleção do documento, o período de resposta e ativação do mecanismo de resposta. Então, nessa faixinha é estabelecido um período de validade para a manifestação da parte, e quando clica-se no sim, é aqui que ativa a possibilidade de resposta. Além disso, o usuário interno tem que observar a faixinha de eventos aqui embaixo, a mini faixa de eventos aqui embaixo. Nesta coluna aqui é feita a seleção do documento que receberá uma chave e permitirá ao usuário externo juntar um novo documento à árvore de eventos. Então, um dos documentos juntados à árvore de eventos pode ser aí um despacho, uma decisão, um ato processual, vai servir de base para a resposta. Então, um dos atos praticados, uma das minutas, um dos documentos no processo, ele vai servir aí de base para a resposta. A partir dele vai ser gerada uma chave que vai propiciar a resposta. É a base aí para gerar a chave. Então o usuário ele vai informar o período, ele vai clicar que permite a resposta sim, se ele desejar utilizar esse mecanismo e permiti-lo ao usuário externo, e vai selecionar um dos documentos contido em um dos eventos do processo. Aqui é a base em que se inicia a operação. Então, depois que ele preenche esse mini formulário e seleciona, a tela prossegue. Os campos importantes: permite enviar resposta e permite enviar múltipla resposta. Por aqui, o usuário interno permitirá a resposta do usuário interno, uma resposta ou várias respostas. Além disso, o tempo limite. Então reparem aqui a faixinha, informado um tempo, uma data, 13 de setembro, uma data importante, permite enviar resposta sim, que é aqui que vai habilitar o mecanismo, e é possível que vamos supor, por exemplo, que sejam vários os réus, várias partes a se manifestarem, então, ou permitir que uma mesma pessoa manifeste-se várias vezes, então o usuário interno vai marcar a opção sim, permite múltipla resposta. Então, o mecanismo é ativado por esse campo, por essa pergunta: permite enviar resposta sim, e aqui a possibilidade de mais de uma resposta. Então, preenchido esse mini formulário,
a sequência, o usuário interno clica no importante botão gerar chave de acesso ao documento. E preenchido de forma correta, aparecerá aqui a lista informando o evento no qual foi selecionado o documento e o documento que permitiu. No caso aqui foi uma certidão. É necessário escolher o documento que receberá uma chave. É um documento que permite gerar uma chave para se juntar outro documento. Então é importante selecionar aí um documento. No caso aqui foi selecionado uma certidão a título de exemplo. Então, feita a operação de maneira correta, é gerada a chave. Essa chave que será fornecida ao usuário externo. Eis a chave gerada. Ela agora deve ser informada ao usuário externo destinatário. Agora vem o procedimento da juntada do documento externo. Tal rotina deve ser explicada no ato de comunicação destinatário. O procedimento que virá na sequência é o que deve ser informado ao usuário destinatário para que ele consiga fazer tal operação. Então, aí no corpo do ofício, da carta, do mandado, esse procedimento que virá a seguir tem que ser explicado. Uma vez gerada a chave de ações, a faixa de ações permite o cancelamento o cancelamento pela lixeira e a cópia aqui pela pastinha do número da chave para colar no documento que vai informar essa chave para o usuário externo. Então aqui termina o procedimento do usuário interno na geração da chave, mas na próxima tela o usuário interno tem que explicar o procedimento que virá a seguir para o usuário externo para ele conseguir utilizar o recurso e facilitar a vida do usuário interno. Você pode estar se perguntando, para que eu vou utilizar esse tipo de recurso? Esse tipo de recurso pode ser utilizado aí depois de uma citação. Se a pessoa quiser juntar um comprovante de pagamento, ela junta de forma direta e ainda dá para fazer uma automação como desdobramento. Eis um exemplo aí da utilidade desse recurso que é pouco conhecido. O arquivo com os comentários dessa tela está disponível na descrição do vídeo. Até a próxima parte. Tem mais um ainda, importante também.